A confusão da Sapucaí. Desfile em homenagem a Lula vira arma da oposição, acumula problemas jurídicos e ainda leva a rebaixamento da escola. Danilo, eu estava comentando antes do jornal, eu tive a curiosidade de assistir, não vi ao vivo, mas vi depois, uma boa parte, né? Fui adiantando, 1h10 de desfile, 1h15, mas eu dei uma adiantada e consegui ver uma boa parte do desfile. Achei fraca de tudo a escola, achei fraco de tudo o enredo e de muito mau gosto. Como diz o jornal Estado de São Paulo hoje em seu editorial, aquele enredo, aquela escola parecia que tinha sido feita pelo marketing de Lula, né? Até aquela musiquinha leleô, Lula já chegou, não sei o quê. Fazia parte da letra. Até isso fazia parte da letra do samba. Atacaram Michel Temer, né? Que o MDB está ainda sendo cortejado. Quer dizer, como você diz aqui, o PT acumula problemas políticos, rebaixou a escola e não rendeu nada de positivo como os artífices daquela pantomima queriam, meu amigo. É impressionante, né? De fato, a gente imaginava, né, quando se desenhava tudo isso, que seria uma apoteose para o presidente Lula, seria uma propaganda de fato que traria grandes benefícios para o presidente. Acabou que foi feita assim uma propaganda, né? Era claríssima propaganda eleitoral que se tentou fazer na Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro nesse ano, repetindo o número, né? Com dezenas de referências ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, a história ali, aos adversários do presidente. Claríssima campanha eleitoral. Por isso que muitos dizem que era ali mais uma peça de marketing de campanha de Lula do que propriamente algo de carnavalesco. Mas que causou muitos problemas, vai causar muitos problemas para a própria escola, né, que vai ter que responder isso aí juridicamente, e claro, para o presidente Lula, né, e para o seu entorno, né. A gente vai tentar aqui abordar tudo isso aqui no programa, né, mas de positivo, Luciano, a única coisa que fica mesmo para Lula, para o grupo político dele, é que foi feita a propaganda. De fato, foi divulgado ali momentaneamente para muita gente que gosta de assistir esse tipo de desfile, para sua bolha política, principalmente para os seus aliados, para sua militância política, acaba fortalecendo sua imagem ali, sua trajetória. Mas, além disso, é muito difícil de imaginar. De fato, ele causa ali problemas com grupos que ele tinha muito interesse de dialogar até a campanha eleitoral, né? Você citou aí a questão dos ruralistas, né? Do pessoal do agro, que estava ali nesse diálogo, porque justamente o pessoal do agro foi citado de forma irônica, inclusive nessa questão das caixas de conserva, que aliás também atingiu os evangélicos, né? E outro público que o presidente Lula está tentando quebrar as barreiras ali há muito tempo e não consegue, imagina agora, né? Com a repercussão toda dessa história, citando evangélicos como dentro de latas de conserva. Aliás, uma fantasia, abriu parênteses aqui, uma fantasia horrível que foi feita pela escola de samba, né? Incrível quem teve aquela ideia que foi aprovado depois. Muito feia a fantasia, independente do objetivo, né? Que era realizar. Ficou uma fantasia carnavalesca bem feia pela escola acadêmica de Niterói, que acabou rebaixado. E também atingiu um outro grupo político que era importantíssimo para o PT nesse momento, que é o MDB, né? Com essa citação a Michel Temer, também de forma totalmente aleatória, né? Não deveria ter sido citado Michel Temer naquela trajetória, até porque se era uma homenagem à trajetória de Lula, né? Por que foi citar Temer roubando a faixa de Dilma? Meio que roubando a faixa, né? É um negócio totalmente fora de contexto, inclusive, em relação a isso. E aí fora todo o resto, né? As várias citações a Bolsonaro, também de forma bem quase amadora, desagradável, né? Desagradável não, sem graça, né? E quase amadora. Eu confesso que eu tive a curiosidade, Danilo, desculpa te interromper, mas assim, eu tive a curiosidade de olhar o desfile quando uma pessoa, não me lembro, acho que foi minha esposa, comentou, disse, a escola que homenageou Lula colocou Bolsonaro de Bozo. Aí eu falei, não, isso deve ser um meme, isso deve ser um fake, os caras estão tirando onda. Quando eu fui olhar de fato, né? Quer dizer, é de uma pobreza criativa, né? E aí eu tô falando do ponto de vista da escola, não tô nem entrando no mérito político, falando do ponto de vista da escola, né? Quer dizer, é de uma pobreza criativa colocar um palhaço Bozo preso, né? Sem contar toda essa repercussão política. Ele faz até porque se a ideia da escola era contar a trajetória política de Lula, né? Não precisava ter estado Bolsonaro preso. Aliás, precisava ter estado Lula preso. Ele esteve preso também. Esteve 2 anos e tanto preso, né? Por corrupção, né? Numa condenação até hoje que foi anulada depois, né? E as provas ficaram por isso mesmo, né? Não se buscou uma nova investigação em torno do assunto. Enfim, são muitas as polêmicas criadas, né? Muitos problemas que foram causados, além dessa questão de problema político, a questão dos problemas jurídicos, né? Tem leva aí certamente
uns 20 a 30 ações que foram geradas a partir disso, né? Inclusive pedindo inelegibilidade de Lula. E aí causou outro problema, porque, Luciano, porque a percepção é muito clara, né? Bolsonaro está inelegível por questões que, se você for comparar, nem se compara com o que foi feito na Sapucaí nesse carnaval. Me desculpe, mas Bolsonaro está inelegível, para quem não se lembra, a gente já citou aqui algumas vezes, por dois motivos, né? Um, porque ele se reuniu lá com embaixadores, tá? Bolsonaro se reuniu com embaixadores e falou de campo eleitoral e falou das urnas eletrônicas, inclusive de um processo que está lá no STF há muito tempo, questionando lá a segurança das urnas eletrônicas, e por isso foi declarado inelegível, porque se reuniu com embaixadores do país, tá? Dentro de sala fechada, né? Gravada a reunião. E o outro motivo foi porque ele teria feito um discurso no dia 7 de setembro, de independência do Brasil. Ele foi fazer um discurso e a Justiça Eleitoral considerou que ele estava utilizando a estrutura ali para fazer campanha eleitoral antecipada. Você imagina se Bolsonaro tivesse feito um desfile carnavalesco em homenagem a ele, né? Uma escola de samba tivesse feito uma homenagem a Bolsonaro no seu último ano de gestão, que teria sido considerado pelo TSE, pelo STF em relação a tudo isso. De fato, escancara muito a diferença de tratamento. Claro, vamos aguardar o que o TSE vai decidir. Os processos estão sendo apenas apresentados até agora, né? E certamente aí tem tranquilamente mais de 20 processos que vão tramitar em todos os setores, Ministério Público, TSE, STF, em todo lado vai ter ação sendo apresentada, inclusive de parlamentares aqui do Rio Grande do Norte. Eu já vi que hoje a Carla Dix, né, apresentou uma ação, né, já ontem. Então, enfim, apenas o início, Luciano. Na volta aqui do comentário a gente fala mais desse assunto. A gente vai falar mais sobre esse assunto e eu vou só complementar. Repito, para mim, tudo de muito mau gosto na escola. E também achei de péssimo gosto, com todo respeito a quem fez, tá? Aquela trendzinha que foi criada no Instagram, né? Com aquelas artes em IAS, Gerlane. E uma coisa que eu achei bacana, que eu achei interessante, viu, Danilo? Como a turma usava IA, pegava umas fotos, né? Tinha gente que eu olhava a pessoa que postou, né? Aí eu olhava a imagem e eu digo, não, peraí, não é a mesma pessoa, não, né? Porque era um negócio, enfim, de péssimo gosto, toda a história que envolveu isso, de péssimo gosto, além de todas essas questões políticas. Mas aí eu estava lendo também hoje cedo, se eu não estou enganado, no Valor Econômico, um colunista dizendo que quem bancou, quem levou até ao fim, a ferro e fogo, apesar de todas as recomendações contrárias, essa questão desse desfile, Danilo, foi, sabe quem? Ela, Janja, sempre ela, né? Foi Janja quem insistiu, quem forçou a barra, porque Sidônio, desde o início, vamos pular essa fogueira, e ela não quis. O Sidônio alertou, outros ministros também alertaram. Vários. Principalmente essa questão da caixa de conserva também foi uma preocupação específica dele. E, aliás, isso expõe outro problema para Lula, né? Porque uma das defesas que foram ditas lá antes mesmo do desfile ser apresentado, né? Já dizia, não, o governo não tem nada a ver com isso, não teve ingerência, não teve nada. Claro que tem. E aí, as notícias de opinião de membros do governo, do próprio Lula, da Janja, explodem aí dia após dia, né? A Janja participou de ensaios lá, levou a ministra Aniele com ela lá pro ensaio. A Aniele publicou foto lá no ensaio da escola, né? O ator lá da Globo, aquele humorista lá, que nem tem tanta graça Paulo assim. Vieira. O Paulo Vieira. Foi o escolhido por Janja, ele disse na entrevista, né? Foi Janja e Lula que me convidaram, mas não temos ingerência em cima do desfile. Então, os fatos aí vão colocando por terra já em pouco tempo uma das defesas principais, tá? Que uma das defesas principais do governo era essa, dizer que não, eles fizeram homenagem e não tem nada a ver com isso. Essa não vai colar, né? Vamos aguardar, né? É muito problema jurídico que vai vir pela frente. Não tenho dúvida disso, né? E Gerlane teve confusão